Bem-vindos ao Sim ou Não. Este é o programa de debate do Portugal Amanhã. Esta semana perguntamos: há margem para um choque fiscal, por exemplo, de 50% no IRC e de uma maior descida no IRS? Sim ou não? É claro que já conhecemos a proposta do Orçamento do Estado para 2024, também já sabemos a resposta do Governo para o ano que vem, mas o desafio do país é crescer muito mais nos próximos anos, se não quer continuar na cauda da Europa, e isso pode passar por aliviar a carga fiscal às empresas e às famílias. Sim ou não? Comigo tenho Carlos Lobo, fiscalista e ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, e também João Leão, ex-ministro das Finanças e ex-secretário de Estado do Orçamento. Bem-vindos aos dois. Tem um minuto cada um para a defesa da vossa tese, depois partimos para o debate. Carlos, comece por si. Muito obrigado pelo convite. A questão do choque fiscal, a meu ver, é clara. Nós, neste momento, temos efetivamente um choque fiscal, mas é contra nós. Ou seja, temos efetivamente um crescimento exponencial da carga fiscal ano após ano. Mesmo este ano, de acordo com os mapas do Orçamento de Estado para 2024, temos um crescimento substancial da carga fiscal e isso tem sido contínuo nos últimos anos. E se Portugal se quer manter competitivo, tem que efetivamente se tornar mais eficiente. E a eficiência traduz-se na redução necessária do encargo fiscal, porque o encargo fiscal em si mesmo gera uma ineficiência na estrutura produtiva. Por essas razões, e tendo em consideração a acérrima concorrência internacional que o nosso país enfrenta, temos que efetivamente repensar o nosso sistema fiscal de uma forma séria e isso passa efetivamente por um choque. Mas um choque que, para terminar na área fiscal, tem que começar na área da despesa. E esse parece-me ser o ponto de partida para uma discussão sobre a carga fiscal em Portugal. Muito bem, muito obrigado. Menos de um minuto. João, qual é a sua visão acerca deste tema? É importante enquadrarmos nos desafios que o país se enfrenta. Portanto, ao longo dos últimos anos, e aqui deixe-me discordar um pouco, houve aqui alguma redução dos impostos em Portugal. Os números, estatisticamente, são afetados pelo facto de ter havido, não podemos esquecer, uma revolução no mercado de trabalho, ou seja, há mais 1 milhão de trabalhadores agora do que havia em 2015, são mais 20%. E quando o peso dos trabalhadores aumenta no produto interno bruto, o peso da massa salarial aumenta no produto interno bruto por causa dos trabalhadores, há mais contribuições para a segurança social, há mais impostos, e isso parece aumentar a carga fiscal. Mas os impostos em si diminuíram, mas sobretudo ao nível do IRS. Esta proposta do orçamento tem uma redução bastante significativa do IRS, são quase 10% das receitas do IRS que são de um ano só, que são reduzidas. Eu queria chamar a atenção que não há praticamente nenhum país da Europa a fazer isto nesta situação, não é por alguma coisa, não é fácil reduzir os impostos. Os países na Europa agora estão até a retomar alguns impostos, a aumentar alguns impostos temporários que tinham reduzido e agora estão a repor. Portanto, Portugal é praticamente o único país que está a reduzir significativamente os impostos no próximo ano. É verdade que Portugal parte para esta fase, ao contrário dos outros países europeus, numa situação orçamental bastante melhor ao nível do déficit. O déficit de Portugal, dos poucos países que tem excedente orçamental na Europa, saiu da pandemia com uma situação financeira, do ponto de vista do déficit, muito positiva, mas ainda tem uma dívida pública muito elevada, que vai, pela primeira vez este ano, Portugal vai sair do grupo dos países mais endividados, vai entrar num outro clube, de um país já não dos países mais endividados da Europa, vai deixar de ter aquela carga negativa de um país muito endividado, mas ainda é uma dívida bastante elevada, próximo dos 100%. Outro sinal positivo é que vamos ter uma dívida já ligeiramente abaixo de 100%, que é uma condicionante também na dimensão fiscal. Eu queria também chamar a atenção de dois pontos importantes, que é, eu penso que ainda existe alguma margem para reduzir os impostos, mas também devemos ter alguma humildade na ideia de que uma redução de impostos provoca efeitos exponenciais sobre o crescimento. Depende se for acompanhado de uma despesa ou não, de uma redução de despesa ou não, porque senão é insustentável. Depende de quão eficiente é que como é que essa despesa está a ser reduzida em áreas em que melhora a eficiência do país ou não. Mas é importante chamar a atenção de aspectos que existem, que para a frente Portugal tem alguns desafios. Tem uma dívida elevada,
Há desafios também do ponto de vista orçamental com a subida dos juros e, de forma mais estrutural, Portugal é um dos países que mais vai envelhecer nos próximos 10 e 20 anos. Ou seja, mas isso vamos falar a seguir. Ou seja, a minha geração que tem agora 50 anos é um baby boom e vamos entrar em força daqui a 10 a 15 anos a reformarmos e o mercado de trabalho e as gerações mais novas muito menos. Portanto, há aqui desafios muito grandes e relacionados com o sistema de pensões e com o Serviço Nacional de Saúde e que são um desafio do lado da despesa. E queria chamar a atenção de um aspecto importante. Se quiser, só o último segundo, que eu acho que é importante e é uma responsabilidade minha ser sério, é mais fácil dizer o contrário, mas é uma responsabilidade minha. Nós podemos pensar que pagamos muitos impostos em determinadas áreas, há pessoas que pagam muitos impostos, outros menos, mas os números, sobretudo os impostos sobre os rendimentos diretos, sobretudo ao nível do IRS, mostram que Portugal é dos países onde se paga menos IRS em percentagem do PIB na Europa. Excetuando os países de leste, se compararmos com os outros países da Europa Ocidental, Portugal paga substancialmente menos IRS em percentagem do PIB do que a generalidade dos países da Europa Ocidental. Agora, podemos ver como é que é essa distribuição e como é que isso é feito, quem paga IRS e quem que não paga. É diferente de país para país. Mas comparar, os dados são formais, são os dados do Eurostat, vamos verificar, e Portugal paga substancialmente menos IRS. Temos muitos desafios também do lado com o envelhecimento da população que é preciso enfrentar. Claro, e vamos falar disso, está feito o enquadramento, com alguma derrapagem, mas, Carlos Lobo, o que eu gostaria, enfim, ao lançar esta pergunta provocatória, por exemplo, claro que podíamos estar a falar de 50%, podíamos estar a falar de 30%, uma descida substancial no IRC. Podemos depois a seguir falar do IRS, mas, por exemplo, pegar na questão das empresas, aquilo que olhamos. Claro que o debate é um debate estrutural, não é especificamente sobre o Orçamento do Estado para 2024. Mas o que nós temos neste momento é que houve muito pouco para as empresas. Há um fundo de capitalização, é verdade que há uma série de outras medidas extra-orçamento. Mas para as empresas parece que não há grandes sinais. Haveria ou não margem para descer IRC e também IRS? A tributação das empresas vai muito para além do IRC e das questões da taxa relacionada com o IRC. Ou seja, hoje em dia, quando nós falamos da tributação das empresas, falamos não só do IRC, como falamos de toda uma série de instrumentos que estão relacionados com o IRC, mas também estamos a falar de tributações autónomas, contribuições extraordinárias sobre o setor energético, contribuições extraordinárias sobre o setor farmacêutico, taxas de segurança alimentar mais, ou toda uma míriade de outras contribuições que, para maquilhar uma não subida do IRC, têm sido sectorialmente criadas, não é? Tendo como alvo alguns setores que são apelidados de ricos, não é? No sentido de, não subindo a taxa do imposto, ir buscar arrecadar mais receita às empresas. Isso, efetivamente, destrói a harmonia do sistema e cria um modelo de desagregação e de incerteza e de complexidade que não é desejável. Por isso, quando nós dizemos que a nossa taxa de IRC é 21, etc., isso não é verdade, porque depois ainda temos a derrama estadual, ainda temos toda uma série de sobretaxas e de contribuições que podem fazer com que a tributação efetiva duplique, ou mais do que duplique, a taxa nominal de IRC. Por isso, a questão de um choque fiscal na taxa de IRC até poderia não ter efeito, porque de facto a receita lateral que é alcançada não supera ou compensa esse modelo. Agora, relativamente à carga fiscal, poderia ter a ver precisamente com a carga fiscal e o peso nas empresas, porque isso pode ajudar ou não na competitividade das empresas. Isto é um malabarismo com 4 bolas, ok? E há 2 bolas que estão presas. A primeira bola é a bola do déficit. Ou seja, nós temos restrições ao nível do déficit e temos de ter um modelo de estabilidade. Estabilidade, zero, déficit, concordo em absoluto com o que está na proposta. Excedente é ótimo. Temos uma péssima fama a nível internacional de apresentar excedentes. É ótimo. Ainda temos a bola da dívida, e essa bola da dívida está muito gorda e tem que ir encolhendo. E isso é a meu ver, a prioridade crítica. E é um sinal para os mercados que é importantíssimo. E tendo em consideração o aumento da taxa de juros que nos obriga a despender bastante. Por isso, estas 2 bolas são 2 bolas que ficam ali reservadas e que não se podem
manipular. Depois temos a bola da despesa e da receita, não é? E temos que ter a habilidade de gerir isto. Ou seja, estas são as duas bolas no âmbito da nossa política orçamental. Dentro da bola da despesa, qual é o nosso problema? Ainda há pouco falou aí da linha ferroviária do século XIX. Nós ainda temos um sistema de gestão das finanças públicas do século XIX. Ou seja, o nosso modelo de gestão orçamental e de gestão de tesouraria ainda assenta nos modelos de caixa que são introduzidos em Portugal por Napoleão. Se um tabelião um vedor da fazenda napoleónica entrasse hoje no Ministério das Finanças, ele conseguia gerir perfeitamente as nossas contas públicas. Ou seja, o que significa que algo está mal, contamos, não no século XXI, mas a caminho do século XXII. Neste momento, o bom gestor público é aquele que no dia 31 de dezembro conseguiu gastar efetivamente a sua dotação, ultrapassando o máximo possível as cativações que o Ministro das Finanças tentou ao nível da estrutura orçamental. E, se possível, conseguir uma garantia de ter um incremento do orçamento no ano seguinte e a autorização para a contratação de novos trabalhadores. Isto é o paradigma. Repare, avaliação da qualidade de serviço, avaliação dos funcionários, verificação de desempenho, unidades de serviço público criadas, isso nem nada é considerado nos modelos de atribuição da verba orçamental àquele serviço. Por isso, nós continuamos a ter um Estado organizado nos modelos do século XIX, caminhando para o século XXI. E depois, verifica outra coisa, quando nós temos um problema grave que temos que resolver, o que é que nós fazemos? Criamos uma task force. A task force é a forma de nós criarmos, não destruindo a estrutura do Estado, criarmos uma estrutura uma matricial para resolver aquele problema. Resolvemos o problema e somos eficientes nisso, sempre. Grandes obras, problema do Covid, sempre criamos esta task force e resolvemos. Quando tudo termina, o que é que acontece? Não fazemos a reestruturação de toda a máquina em função daquilo, mas voltamos ao modelo do século XIX. E fica tudo na mesma. Obviamente que isto cria um lastro de despesa que torna quase impossível, tendo em consideração esta manipulação das bolas, nós mexermos na parte da receita, porque temos uma estrutura. Eu, porque tenho as outras duas bolas, a pesada da dívida e a neutra do orçamento, nunca vou conseguir baixar estruturalmente a receita enquanto não fizer este choque do lado da despesa. Falaram ainda há pouco do envelhecimento da população e da questão, e o João falou da carga fiscal do IRS. Nós temos, efetivamente, uma carga, uma participação no total das receitas da carga fiscal em termos de impostos sobre o rendimento pessoal inferior à média europeia, também porque os nossos salários são inferiores à média europeia em termos de PIB, ou seja, toda a estrutura está elevada. Mas os nossos escalões, se nós verificarmos, estão muito abaixo do que, por exemplo, os escalões de França, os escalões de Itália. Ou seja, a nossa classe média é muito mais pobre do que a classe média da média europeia. E esse é que é o elemento central. E depois outra coisa, porque é que é essencial nós darmos competitividade ao nosso tecido económico? Porque todo o modelo atual, assente neste baby boomer, que é um oásis demográfico que vai terminar, está efetivamente a basear-se na tributação do trabalho. E o que é que nós verificamos? Inteligência artificial, digitalização, automação, robotização. O fator de produção de capital está a assumir cada vez mais relevância. Sendo ele fluido, não está a ser tributado. Se nós sobrecarregamos o trabalho, ainda estamos a dar mais incentivo para que haja esta substituição do fator de produção de trabalho sobre todos estes modelos. E isso é que é um elemento crítico da nossa sociedade e da nossa competitividade. Se nós não colocamos aqui um travão ao nível do modelo atual, não repensamos o Estado nos termos de um novo contrato social, que é o contrato social do século XXI, visando o século XXII, vamos ter problemas. E nunca vamos conseguir fazer nenhum choque fiscal do lado da receita se não resolvermos de uma forma decisiva a vertente do lado da despesa. Dívida e déficit são algo que não podemos tocar. Muito bem. E a bola da política monetária já desapareceu há muito tempo. Essa já foi levada, não é? E já há outros meninos a brincar com ela, não é? Em termos de... O João Leão, a minha questão aqui
não estou a imaginar, provavelmente, com um chapéu a Napoleão e com as bolas, mas percebemos bem a imagem do Carlos, provocatória. Mas a questão é, e falava há pouco, até pela questão também demográfica, aqui abordada, que é obviamente importantíssima, para haver uma redução de impostos, em teoria, teria de haver uma redução da despesa. Onde é que seria possível cortar a despesa e, pela sua experiência também como ex-ministro das Finanças? Quer dizer, há sempre áreas importantes e por isso tem uma cultura também de exigência, de avaliação, de revisão de programas e também de uma tal orçamentação por programas para perceber exatamente os custos e os benefícios dos diferentes programas na área da despesa e como é que se otimiza a eficiência. Eu penso que há áreas em que isso pode ser otimizado, mas também é importante perceber que há outras tendências, como referiu, que vão no sentido inverso. A tendência de envelhecimento da população sobrecarrega muita despesa. Mas a parte importante da nossa despesa, pensões e saúde, não é? E outras prestações sociais, quase 50% da nossa despesa é para os mais velhos. Portanto, eles têm um peso muito grande no Orçamento de Estado. É preciso perceber que é um desafio muito grande. Mas eu aqui mesmo na parte dos impostos queria só chamar a atenção dos aspectos, e há aqui outras áreas em que o Carlos está muito mais por dentro, até pela sua especialidade nesta área dos impostos. Mas eu queria só referir a atenção que é, os dados objetivos que temos dizem que, ao nível dos impostos diretos, os nossos impostos diretos são cerca de 1/3 mais baixos do que, são dados do Eurostat, não são meus, mais baixos do que na média da União Europeia. Claro que na média da União Europeia há diferentes regiões. Há o leste da Europa que tem taxas mais baixas e depois há a Europa Ocidental que tem taxas mais altas que Portugal. Depois, porque é que os impostos diretos cá pesam menos no PIB do que no resto da Europa? É sobretudo por causa do imposto sobre o rendimento, não tanto sobre o imposto das empresas. Aí é mais volátil de ano para ano, porque o imposto sobre o rendimento das empresas é mais volátil, mas em Portugal aí diria que está mais próximo da média da União Europeia. Tem uma distribuição diferente, tem taxas que podem ser mais altas, como já foi referido, mas há muitas empresas que não pagam impostos, empresas pequenas, tem uma estrutura muito... Quem paga impostos está muito dirigido a determinado grupo de empresas e há empresas muito pequenas que pagam poucos impostos, não é? Mesmo ao nível do IRS, só naquele ponto muito importante, ao nível do IRS, é importante perceber que o IRS, e como foi referido o nosso IRS, face a alguns países, as taxas começam mais cedo a subir. Em parte decorre, de facto, sermos um país com os salários mais baixos. Portanto, a estrutura do IRS tem que se adaptar à estrutura dos salários que existente. Senão não cobra poucos impostos. Já cobramos menos que o resto, mas tem que, de uma forma, se adaptar. E nesse sentido, mas também em Portugal, e queria chamar a atenção disso, nós somos dos países, dos poucos países da Europa em que, por exemplo, no salário mínimo não se cobra IRS, enquanto muitos países europeus que têm salários mínimos mais elevados, os trabalhadores com salário mínimo já contribuem para o IRS, com taxas baixas, mas contribuem. Pode-se discutir aqui a própria distribuição do IRS, como é que incide sobre os trabalhadores de classe média versus os trabalhadores de salários mais baixos, como é que distribuem ou não o IRS. Mas é importante percebermos que Portugal tem uma estrutura de impostos em que os impostos diretos são mais baixos do que a média europeia, sobretudo por causa do IRS, e tem impostos mais altos que a média europeia nos impostos indiretos. Mas a minha questão aqui é, deveria ou não haver algum estímulo fiscal, e obviamente uma reestruturação do sistema, como o Carlos estava a referir, olhando, e com todo o respeito pelas médias, mas olhando sobretudo para os países com quem nós estamos a competir na cauda da Europa e que corremos o risco nos próximos anos de ser ultrapassados. Portanto, é um problema real da economia portuguesa. Sim. E a competitividade. Mas essa ideia que é apresentada, nós competimos com alguns países na cauda da Europa de Leste, não é bem, nós competimos com toda a Europa e hoje em dia não competimos só com o resto do mundo. Claro. Nós competimos com o mundo e com a Europa e não estamos só a competir com os... Certo. Antenadas indústrias de salários mais baixos, competeríamos com a Europa, mas nós não nos queremos só posicionar nessa dimensão. Mas temos de olhar também para o retrovisor. Também temos para o retrovisor, mas neste momento Portugal até tem tido bastante sucesso, para além do turismo, que obviamente é um grande sucesso em Portugal, que esses países não têm, tanto como nós, esses países da Europa de Leste não têm tanto como nós. Por outro lado, Portugal também tem tido um grande sucesso na atração de empresas de serviços na área de trabalhadores qualificados, nas TICs, nas empresas de serviços de suporte, para toda a Europa. Nós todos conhecemos muita gente, muitos jovens que trabalham em multinacionais em Portugal e em Lisboa para vender serviços para essa Europa toda, serviços de suporte, serviços na área financeira, na área tecnológica.
Agora, essa dimensão, nós não estamos a competir necessariamente com esses países. Estamos a competir, porque somos um país atrativo, um país com jovens qualificados, um país em que muitas pessoas de vários países querem viver. Eu conheço muitos empresários que dizem que uma das atrações para Portugal tem é o facto de ser um país aberto, tolerante e estável, ao contrário desses países de leste que não são. Nós não estamos só a competir com eles, estamos a competir com a Europa e com o mundo. E com a Europa e com o mundo estamos a crescer mais do que a Europa nos últimos 7 anos. Então oferecemos segurança, sol, praia, mas do ponto de vista orçamental ou fiscal não há margem para isso? Oferecemos, não é? Temos um regime que foi um choque fiscal, o regime dos residentes não habituais foi introduzido em 2009, quando era secretário de Estado, foi um choque fiscal. Pela primeira vez, Portugal teve um regime de competitividade em que ofereceu estabilidade por 10 anos, por um regime fiscal altamente atrativo, em diversas vertentes. Aliás, que é a explicação para a instalação em Portugal dos centros de nearshoring e dos profissionais de alto valor acrescentado. E agora o que acontece? Não, o Sr. Primeiro-Ministro anunciou na entrevista que deu e está na proposta de orçamento a revogação do regime dos residentes não habituais, porque, alegadamente, isso tem um efeito pernicioso na habitação. Ou seja, na prática, o que nós conseguimos foi... Para si isso não faz sentido? Não, ouçam, pelas razões que o João Leão acabou de referir. Portugal, pelas razões de segurança, de estabilidade e das suas valências intrínsecas em termos naturais, atraiu... Faz sentido a um profissional nestas condições instalar-se em Portugal. Quando estamos num processo de decisão numa multinacional ou de uma família, temos de ter um fator de racionalidade económica. O facto de, em Portugal, se garantir uma taxa reduzida de IRS ou de um modelo de tributação mais complexo, mas atrativo, é esse fator de racionalidade económica que, na prática, permite e justifica essa mudança. Durante 14 anos, fizemos um esforço enorme em criar os canais. Portugal, o regime português, era reconhecidamente o regime mais competitivo da União Europeia a nível de atração destes profissionais de alto valor acrescentado. E numa penada é extinto. Ou seja, na prática, este para mim é o aspecto mais negativo desta proposta de Orçamento de Estado. Porque aquela experiência de choque fiscal que estava efetivamente a ter sucesso foi inevitavelmente abalada por esta decisão que eu penso que ainda deve ser revertida a nível do Parlamento e tem que ser revertida a nível do Parlamento. Mas, no entanto, os danos já se fizeram sentir. De imagem, ou seja... Com fuga de investimento. Não, temos o Expansión a dizer Espanha ganha com o fim do oásis fiscal de Portugal, temos Itália a rejubilar porque, efetivamente, Portugal, que estava na liderança deste fator de atração ao nível das grandes empresas e dos profissionais de valor acrescentado, na prática deu um grande tiro no pé, e toda a Europa rejubila. Este mercado é fluido. Na questão da demográfica e do envelhecimento da população, nós não podemos estar à espera que seja a capacidade de regeneração natural dos portugueses que venha resolver o problema da natalidade. O ex-primeiro-ministro é que dizia: eu não sei o que é que hei de fazer para os portugueses terem mais filhos, o professor Cavaco Silva. Não, a questão não é essa, o mercado é aberto. O que nós temos é de atrair os melhores profissionais das outras jurisdições para compensar primeiro as saídas dos nossos jovens lá para fora, é que é trágico, mas temos que os atrair. Para os atrair, não é só unicamente com sol, praia, ou na teoria do holandês, do seu colega holandês, não é? Do vinho e etc. Não é? Ou seja, temos que ter efetivamente elementos de educação económica. E tínhamos. E era o melhor. E sem razão absolutamente nenhuma, essa experiência de choque fiscal consolidada e que funcionou, foi eliminada. Temos muito pouco tempo, mas, João, claro que pode abordar este tema também, porque obviamente é importante, mas acrescentar também aqui uma outra variável também ao debate, que é a questão, e tem a ver com questão de incentivos fiscais. Hoje em dia, um trabalhador que ganha 1.000 euros, 1.500 euros, eu não considero uma pessoa rica, mas valor líquido, mas a entidade patronal paga o dobro para que essa pessoa leve para casa líquidos 1.500 euros. Como é que se altera isto? Porque, de facto, não é muito atrativo para criar emprego e para
haver mais crescimento, dadas estas variáveis que acabamos de falar. Sim, eu penso que o Orçamento de Estado dá um passo nesse sentido, mas é importante termos presente que é o modelo social europeu, ou seja, o modelo social europeu, em grande parte, não só em Portugal como em toda a Europa, tem esse tipo de fiscalidade e tributação. Agora, há aqui uma dimensão que é relevante, que é referida, que é, ou seja, como nós temos salários que ainda são mais baixos na Europa, e por isso a estrutura fiscal tem que se adaptar a isso, gera aqui um certo desincentivo a profissionais da Europa com salários mais elevados para virem para Portugal. Portanto, é importante pensar na competitividade a esse nível, ou seja, ter alguma forma. E, por outro lado, é preciso atuar de forma, além do que se possa fazer ao nível da fiscalidade, ter garantia que Portugal aumenta muito a produtividade nos próximos anos e que esse aumento de produtividade provoque um aumento muito sustentado dos salários. Exatamente. Portugal agora, nos próximos, e isto aqui também é importante ter por exemplo, Portugal está a fazer uma mudança radical da sua força de trabalho, ou seja, nós, quando eu entrei ainda há pouco mais de 20 anos no mercado de trabalho, Portugal era de longe menos qualificada, essa geração jovem era de menos qualificada de toda a Europa, dos 27 éramos os menos qualificados, e agora a geração que está a entrar agora é das mais qualificadas da Europa, já está acima da média. Mas muita está a sair. E agora, não tem condições. Isto demora depois tempo a entrar, porque agora ainda há muita gente que nos próximos 10 ou 20 anos a minha geração vai se reformar e vamos ficar com o mercado de trabalho essencialmente mais qualificado do que a média europeia. Isto é um processo muito rápido, porque Portugal fez aqui uma mudança nos últimos 10, 20 anos muito acelerada ao nível das qualificações. E essa mudança tem que ser aproveitada no sentido de garantir que uma parte desses jovens qualificados ficam cá, que outros venham e que isto motive um forte aumento da produtividade que permite sustentar salários muito mais elevados, não é? Carlos, relativamente a esta questão do encargo enorme completamente do de acordo empresário. com o João. Nós temos que ver o nosso país como um player num jogo global, não é? E, efetivamente, temos que tentar atrair os melhores. Isso significa o quê? Políticas de atração de migrantes ativas e não estarmos a bloquear entradas ao nível do CEF, não é? De forma aleatória, é bloqueado. Tratar efetivamente aqueles que nos procuram da melhor forma possível, para virem eles e as suas famílias, ou seja, de uma forma totalmente integrada. Fazer com que o talento que venha para Portugal seja o mais qualificado possível. Não era por acaso que a senhora Merkel, quando havia um qualquer evento de guerra civil em algum lado, era logo o primeiro país a atrair os cidadãos desse país. Porquê? Porque sabia que os primeiros a sair eram os mais qualificados, não é? E então a Alemanha sempre apareceu como o primeiro receptor. Isto são tudo estratégias de atração de talento, que efetivamente nós temos que jogar. Mas também temos de reter talento. E temos que reter talento. Temos que, obviamente, ou seja, temos que jogar nos dois lados. Qual é o problema crítico que aqui temos? Foi aquilo que o João disse, ou seja, a nossa estrutura, para um jovem qualificado, devido à nossa estrutura fiscal, os primeiros escalões do IRS são altamente punitivos, tomando em consideração os nossos países mais concorrentes, nomeadamente o centro da Europa. É o problema da classe média que mais se verifica também ao nível dos jovens. É por isso que o regime dos residentes não habituais não era destrusivo. Na prática, permitia adaptar a estrutura de tributação em Portugal ao modelo médio da própria origem, que congregado com as nossas valências naturais, tornava Portugal um espaço bastante competitivo. Por isso, aquele argumento de que havia uma tributação injusta porque em Portugal, com aquele nível de rendimento, a taxa era 100 vezes superior ao que estava no RNH, é falsa, porque na prática o que está mal não era o RNH, o que está mal é a taxa de tributação elevada perante população flutuante com talento e jovem. Ou seja, e são estas concessões, por vezes muito limitadas na estrutura. E depois outra coisa, e atraindo essas pessoas eleva-se o preço da habitação. Reparem, o problema da habitação em Portugal, que é a questão agora da moda, não é? É real, mas é um problema de oferta, não é um problema de procura. Nós temos um mercado, haver procura não é mau, procura é aquilo que o mercado pretende. Temos é que permitir que a oferta se ajuste à procura. E o que é a oferta? A oferta é produção de habitação pública, com arrendamento público. Portugal tem 2%, a Alemanha tem 20%, a Holanda tem 40% de arrendamento público da oferta de habitação. Nós não temos. Nós estamos mesmo a terminar. Mas deixa-me só terminar. Ou seja, deixa-me só terminar. Só terminar uma coisa.
Por isso, o que nós temos que fazer é também uma revisitação de todo o nosso processo administrativo de aprovação de prédios, de áreas urbanas, acabarmos com o fim do mito da construção em altura, a incapacidade que uma cidade tem de se expandir. Se você for ali ao topo daquilo e olhar para Odivelas e Loures, naquela imensidão, não vê um único prédio em construção. Ou seja, nós temos um problema do lado da oferta. Enquanto não resolvemos o problema da oferta, nunca vamos ter o problema a procura nunca vai. Qual é o papel dos RNHs aqui, ou do Extinção? Eu não consigo perceber como é que a Extinção do RNH vai construir prédios. Não consigo perceber. E a pergunta muito rápida, estamos mesmo a queimar já há tempo. Como Ministro das Finanças conseguiu perceber qual é o património do Estado? Há uma lista, um inventário do património do Estado. Está-se a fazer... Deste da par pública. O património do Estado, de facto, poderia resolver uma parte da oferta. É um problema tem que se mirar de gestão. Partimos de um nível de gestão muito ineficiente do património do Estado. Neste momento está-se a fazer uma operação que a gestão do património do Estado está a ser concentrada numa empresa, que é esta. Deixar a DGTF não tinha recurso e capacidade para o fazer. Há uma capacidade enorme a explorar no património do Estado. E queria chamar a atenção de um projeto que, se conseguir pôr no terreno nos próximos anos, seria muito importante, neste sentido que o Carlos Lobo está a referir, que é a zona ribeirinha sul do Tejo, que vai desde dali de Cacilhas até quase ao Seixal. Sim. É uma zona que se pode construir milhares de fogos de habitacional, que teria um impacto estrutural muito maior do que pequenas reabilitações, ou mesmo a parte do... Exatamente. Completamente. Tem uma dimensão potencial enorme para construir em bastante zonas de qualidade, em altura, agradáveis, que são junto ao Tejo. Isto estava um outro debate. Esse projeto foi aprovado em Conselho de Ministros em 1996-97, que era o Arco Ribeirinho do Sul. Estamos em 2023, para 2024 ainda estamos com o mesmo projeto. Todas as estruturas do PDM não estão feitas. A travessia, para isso temos de ter uma travessia permeável, não está prevista. Ligada à questão do aeroporto. Ou seja, são todas estas ineficiências, é todo este modelo estático que tem que ser adaptado. Este projeto é um projeto estruturante porque todas as cidades capitais desenvolveram-se no lado norte e depois desenvolveram-se no lado sul. Só que aqui a habitação acessível é planeamento, é a construção e é a mobilidade. Temos de ter, obviamente, também as estruturas de mobilidade que permitam que toda a cidade funcione em duas margens. Isto são reformas estruturais para o futuro que nós nunca tratamos na perspectiva orçamental, porque estamos sempre naquela lógica de especialização de exercícios fechada e com discussões muitas vezes estéreis sobre o sexo dos anjos e por vezes, a carga fiscal, sem termos uma visão de futuro. Muito bem. Carlos Lobo, João Leão, obrigadíssimo. Ficaríamos com vocês aqui imenso tempo, mas não temos mesmo tempo. É tudo. Já sabe que pode ver, ouvir e ler o Sim ou Não no site amanhã.pt e, claro, no jornal Portugal Amanhã. Boa semana.